Saudações, meus queridos alunos dos terceiros anos. Então, por hoje, nós iremos realizar a correção das atividades Focus on Language, Real Conditionals, correção de atividades da página 12 à página 15. A primeira atividade que nós tínhamos aí, ela traz para nós duas colunas. A Zero Conditional, que são as condicionais zero. Lembrando aí, são aquelas condicionais que a gente usa para verdades gerais, coisas que acontecem em todo lugar. E na zero condicional, nós iremos usar presente simples na if clause e presente simples na oração principal. First conditional, que são as primeiras condicionais. Elas são usadas para contar sobre probabilidades do futuro, coisas que têm uma grande probabilidade de acontecer. Então, aquilo que vai acontecer é futuro. Então, aqui nós teremos a nossa oração condicional no presente simples e a nossa oração principal ou oração resultante no futuro. Simples ou futuro contínuo. Então, aqui, a primeira atividade, nós tínhamos o seguinte. Look at the table below and decide if the following statements are true or false. Observe a tabela abaixo e decida se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas. Exemplos de zero conditional. If I clean my plate, I get dessert. Se eu limpo meu prato, eu ganho sobremesa. If my daughter throws a tantrum, her allowance goes down. Se minha filha fizer birra, a sua mesada cai. First conditional. If you make me eat that, I will throw up. Se você me fizer comer isso, eu irei vomitar. If he doesn't finish his homework by then, he won't play with you. Se ele não terminar o dever dele até lá, ele não brincará com você. Então, em relação a essas sentenças, letra A. Real conditional sentences consists of two clauses, an if clause, red, and the main clause, yellow. As sentenças condicionais consistem de duas orações. Aí nós temos a oração condicional que está em vermelho e a oração principal que está em amarelo. Então, é verdadeiro. Nós podemos observar que em todas aqui nós temos duas orações. An if clause presents a result and a main clause presents a condition. Uma oração condicional apresenta o resultado totalmente errado, né, gente? Então, por isso que está falso aqui. E a oração principal apresenta a condição. Aqui ao contrário. A oração if clause, que é a oração condicional, apresenta a condição. A main clause, que a gente também chama de oração resultante, ela é chamada de oração resultante justamente porque ela apresenta o resultado. In real conditional sentences, a result takes place if a certain condition is fulfilled. Nas sentenças condicionais reais, um resultado acontece se determinada condição acontecer, determinada condição for alcançada. Então, é verdadeiro. Letra D. The first conditional is used to talk about possibilities in the future. As primeiras condicionais são usadas para falar de possibilidades no futuro. Olha aqui, will throw up, vomitarei. Won't play with you, não brincará com você. Então, são possibilidades e todas as duas nós temos aqui o will na forma afirmativa. Aqui nós temos won't play, não brincará. Então, ambas estão no futuro. Então, essa é correta. Letra E. The zero conditional is used to talk about results that will always happen if a certain condition is fulfilled. Uma condicional zero, ela é usada para falar de resultados que sempre irão acontecer se determinada condição for alcançada. Então, sim. Então, para essa pessoa, para este falante desta frase aqui, if I clean my plate, I get a dessert. Então, essa pessoa que está falando isso, todas as vezes que ela limpa o prato, ela ganha sobremesa. Se ela não se alimenta adequadamente, não limpa o prato, ela não ganha sobremesa. Então, é verdadeiro também. Letra F. In the zero conditional, the if clause and the main clause have the same verb tense. Nas condicionais zeros, a sentença condicional e a oração principal, main, significa principal, a gente também pode chamar de result, resultante, tem o mesmo tempo verbal. Olha aqui. In, presente simples. Get, presente simples. Throws, terceira pessoa, né? Porque está conjugado com daughter e daughter é she, presente simples. Goes, também presente simples. Então, esta aqui está correta porque nós temos
duas orações com o mesmo tempo verbal. E finalmente, letra G, will is used in the if clause. O will é usado na oração condicional. Não. Repara aqui, ó. Quando nós temos a primeira condicional, nós usaremos if mais presente simples. O will vai aparecer na minha oração principal ou resultante. De novo aqui, if mais doesn't finish, presente simples. O will vai aparecer na minha oração principal ou oração resultante. Aqui na página 13, nós temos esse pay attention, que é muito importante. Marquem aí com marca-texto, porque aqui ele traz conteúdos gramaticais que são bem importantes para que vocês estudem para as nossas próximas avaliações. Vamos lá. Pay attention. In the first conditional, present tenses are used in the if clause. Simple present, present continuous, present perfect. Então, na primeira condicional, os tempos do presente são usados nesta oração condicional, ou seja, a oração que tem a partícula se, if. Então, eu posso ter uma oração condicional com presente simples, com presente contínuo, com presente perfeito. E na minha oração principal ou oração resultante, vai aparecer will, may, might, can or imperatives are used in the main clause. Então, algum desses verbos podem aparecer na minha oração resultante em que tipo de condicional? Condicional real, primeira condicional. Aqui nós temos alguns exemplos. If you don't stop being so silly, I will drive you back home. Or, if you don't stop being so silly, I may drive you back home. Or, if you don't stop being so silly, I might drive you back home. Se você não parar de ser tão tolo, eu vou lhe levar de volta para casa. Então, aqui nós temos o will, e aqui tem o mesmo valor de will, os verbos modais may e might. If you are playing soccer tomorrow, put your cleats outside the sun. Se você for jogar futebol amanhã, e aqui eu tenho um exemplo de imperativo. Coloque as suas chuteiras de fora no sol. Então, put é um verbo, ordem, coloque. If you have finished your homework, you can watch TV. Se você já tiver, Então, aqui eu tenho um exemplo aqui. O tempo verbal aqui é presente perfeito. Se você tiver terminado seus deveres, você pode assistir TV. Então, repara aqui, vocês vão reparar em duas coisas aqui. O will, verbo modal ou imperativo, aparecendo aqui. Então, aqui a gente tem o will, que é o futuro, may, might e can, que são os modais, e o put, que é um verbo que está no imperativo. E na nossa condicional, olha, don't stop, presente simples, you were playing, presente contínuo, you have finished, presente perfeito. Então, aquilo que foi falado aqui pode ser constatado nessas três orações. Segundo pontinho. If you start a conditional sentence with the if clause, a comma, vírgula, must be used to separate the clauses. No commas are used if you start a conditional sentence with the main clause. Se você começar uma sentença condicional com a oração condicional, uma vírgula deve ser usada para separar as duas orações. Nenhuma vírgula é usada se você começa uma sentença condicional com a oração principal. Por quê? Eu sei que da oração principal eu tenho a oração principal e do if para frente vai ser a minha oração condicional. Reparem os exemplos aqui. If Joanna watches a horror movie, vírgula, she can't sleep alone for a week or so. Se Joana assiste algum filme de terror, ela não consegue dormir sozinha por uma semana ou mais. Então, aqui eu comecei com a condicional. Eu tenho uma vírgula aqui para separar a minha oração condicional da minha oração resultante ou oração principal. Aqui, fizeram o contrário. Joanna can't sleep alone for a week or so if she watches a horror movie. Joana não consegue dormir sozinha por uma semana ou mais se... Então, aqui, como é que eu vou separar essas duas orações? Como é que eu vou desmembrar essas duas orações? Do if para frente, eu tenho uma oração condicional. Então, quer dizer que antes aqui está a minha oração principal ou a minha oração resultante. Então, aqui eu tenho a minha condição, aqui eu tenho o meu resultado. Aqui eu tenho a minha condição, aqui eu tenho o meu resultado.
Vamos à correção da próxima atividade. Na atividade 2, nós tínhamos o seguinte. Match the clauses and find out how responsible Paul is. Ligue, conecte as frases e descubra quão responsável Paul é. He goes over all the material if he has a test. Ele repassa todo o seu material se ele tiver um teste, uma prova. He takes care of his little brother if his parents go to the movies. Ele cuida do seu irmãozinho se os seus pais vão ao cinema. He helps his mother around the house if the maid can't come to work. Ele ajuda sua mãe a cuidar da casa se a funcionária não puder vir trabalhar. If he's going to read a novel, he researches the author and the time in which it was written. Se ele tem que ler um romance, ele pesquisa o autor e o tempo no qual este romance foi escrito. Finalmente, letra E. If he's finished doing his homework, he helps his little brother do his. Se ele termina de fazer os seus deveres, ele ajuda o seu irmãozinho a fazer os dele. Finalmente, letra F. If he is sick, he follows all the doctor's recommendations. Se ele estiver doente, ele segue todas as recomendações médicas. Então, reparem que aqui, quando a gente já começou com quando a gente já começou aqui com o sujeito, nós temos aqui a nossa oração resultante. Então, nesse caso aqui, eu tenho verbos no presente simples. Então, que tipo de condicional são essas aqui? Primeira condicional ou segunda condicional? Se está no presente simples aqui, e a gente vem aqui, olha, if he has presente simples. Na sentença de letra B, if his parents go presente simples. Então, essas três orações aqui, na verdade, elas são uma zero conditional. If he is going to read é futuro planejado. Então, aqui a gente teria uma primeira condicional. If he is finished doing, se ele tiver terminado de fazer os seus deveres, aqui eu tenho presente perfeito. Presente perfeito, vamos achar outro pedacinho. He helps, então eu tenho presente, então é uma primeira condicional. If he is sick, se ele estiver doente, acha lá o outro pedacinho. He follows, ele segue. Então, aqui também eu tenho presente aqui e eu tenho o verbo follow, seguir no presente também. Então, todas essas orações dessa primeira atividade aqui são zero conditionals. Porque todas têm presente na oração condicional e têm presente na oração principal ou oração resultante. Atividade número 3. Check the option that best completes the real conditional clauses. Marque a opção que melhor completa cada uma das condicionais reais. Abaixo. If Beatrice sees a little puppy, she has to pet it. Se a Beatriz vê um cachorrinho, ela tem que acariciá-lo. If they lose on Friday, they will be so disappointed. Se eles perderem na sexta-feira, eles ficarão tão desapontados. C. If it's sunny, she plays outside with her dolls. Se estiver ensolarado, ela brinca de fora de casa com suas bonecas. D. If I ever have another child, I want it to be a boy. Se eu tiver um outro filho, eu quero que seja um menino. Letra E. If I get in trouble, my parents will ground me. Se eu entrar em algum problema, os meus pais irão me deixar de castigo. F. If you finished your dinner, go brush your teeth. Se você já tiver terminado o seu jantar, vai escovar os seus dentes. Atividade de número 4, ela traz um ditado popular. Então, vamos ver o que ela está pedindo. Nós estamos agora lá na página 14. Which of the options below best explains the following saying? Qual das opções abaixo melhor explica o seguinte dizer? It's no use crying over spilled milk. É inútil chorar sobre o leite derramado. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra D. If something bad has happened, complaining about it won't help. Se algo ruim aconteceu, reclamar sobre isso não irá ajudar. Então, essa é correta. Vamos ver as que não são corretas. Milk is spilled if a
child cries. O leite é derramado se uma criança chora? Nada a ver. If milk is spilled, a child will cry somewhere. Se o leite for derramado, uma criança chorará em algum lugar? If a child cries, somebody will use spilled milk. Se uma criança chora, alguém irá usar um leite derramado. Something bad happens every time milk is spilled. Algo de ruim acontece toda vez que o leite é derramado. Então, o que melhor traduz é a letra D. Se algo ruim acontecer, reclamar não irá ajudar. It's no use crying over spilled milk. Aqui, meus queridos, nós temos mais um pay attention. Toda vez que tivermos esses pay attentions aqui, marque para estudar, para analisar com bastante calma. Unless means the same as if plus not unless. Na verdade, significa menos que. Seria se não. Compare the following sentences. Compare as seguintes sentenças. We won't be able to play this game if we don't find your 4 more kids. Nós não estaremos aptos a jogar este jogo se nós não encontrarmos mais 4 crianças. A mesma frase agora está reescrita, só que nós iremos substituir o if, e ali a gente tem o don't, que é a negação, né? É o verbo to do na negativa, é o auxiliar do presente simples na negativa. Nós tiraremos ele e colocaremos unless, que significa menos que. Seria condicional negativa. We won't be able to play this game unless we find 4 more kids. Nós não estaremos aptos a jogar este jogo a menos que nós encontremos mais 4 crianças. E por último, nós temos aqui a atividade de número 6. What is true about the following illustration? O que é verdadeiro em relação à seguinte ilustração? Então, nós temos aí esta imagem. Sempre tentem observar a imagem, o que está escrito, para a gente achar a melhor resposta. I will keep crying unless you eat all your food. Na verdade, é o pai falando com os filhos. Aqui nós temos uma inversão de papéis aqui. O pai está chorando copiosamente e está falando: eu não pararei de chorar a menos que vocês comam toda a comida de vocês. Então, o que é verdadeiro sobre essa ilustração? If the father's demand is met, he will cry. Se a demanda do pai for alcançada, ele irá chorar? Não, é justamente ao contrário. Ele vai continuar chorando até ele conseguir o que ele quer. The father won't stop crying unless the triplets eat their food. O pai não parará de chorar a menos que o trio coma a sua comida. Essa é a correta. The triplets will keep crying if all their demands are met. O triplo de crianças, as 3 crianças, irão continuar chorando se todas as demandas delas forem alcançadas. Primeiro, que as crianças não estão chorando. Segundo, que elas não têm demanda nenhuma. A demanda aqui é em relação ao pai, é do pai em relação aos filhos. Letra D. If the triplets eat, their father will keep on crying. Se o trio comer, o pai continuará chorando. E letra E. The father will keep crying if his demand is met. O pai continuará chorando se a sua demanda for alcançada. Então, a alternativa correta, a alternativa de letra B. Terminamos toda... Não terminamos ainda a nossa correção. Tem mais a página 15, ainda temos a última atividade. Essa atividade aqui, o meu livro ela não traz nenhuma resposta, porque aí vocês é que vão procurar encontrar a melhor resposta que vai se enquadrar. Essa atividade era para vocês criarem sentenças condicionais que fossem verdadeiras para você. Reparem o enunciado. Complete the sentences to make them true for you. Complete as sentenças para fazê-las, para torná-las verdadeiras para você. If I don't do my homework, se eu não fizer os meus deveres, o que acontecerá? Eu coloquei uma sugestão de resposta. I won't learn. Eu não aprenderei. Letra B. If I have a test, se eu tiver uma prova, o que você faria? O que você vai fazer? Coloquei minha sugestão aqui. Eu study more. Eu estudarei mais. Letra C. If I ask my parents for money, se eu pedir por dinheiro, eu pedir aos meus pais por dinheiro,
Coloquei minha sugestão aqui também, para quem não conseguiu fazer. Esse they aqui não precisa ser maiúsculo não, tá, gente? They will ask me the reason. Eles me perguntaram a razão. Letra D. If it rains tomorrow, se chover amanhã. I will watch a movie at home. Eu assistirei um filme em casa. Letra E. If I'm having difficulty in a certain subject, se eu estiver tendo dificuldades em determinada matéria, I will ask for help. Eu pedirei por ajuda. Então, agora sim, estamos com todas as nossas atividades corrigidas e eu vou deixar para vocês, para nossa próxima aula, um pequeno dever. Vocês irão fazer para mim o Learning Booster, que é bem pequenininho, tá lá na página 15. Que está pedindo para vocês completarem as tabelas com as informações usando ambas, zero condicional, primeira condicional, e classificar cada uma das frases. A gente tem aqui frases de letra A até a letra J. Vocês vão observar essas frases aqui e classificar se elas são primeira condicional ou se elas são zero conditional. Esse exercício é muito importante, porque ele exige que vocês saibam conjugação verbal, tempo verbal, identificar o verbo, identificar a função da frase para caracterizá-las. Depois, vocês vão fazer para mim o Everyday Issues. Esse Everyday Issues, ele traz um textinho com algumas palavras que devem ser usadas para completá-lo. Então, é interessante que vocês procurem traduzir algumas palavras. Pegar as palavras-chave aqui. Não fiquem muito agarrados ao texto e à tradução, não. Mas assim, façam uma leitura primeiro, aquele scanning do texto, vejam aquilo que vocês compreenderam e aquelas palavras que mais saltaram aos olhos assim. Que é isso? Que palavra que é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Que negócio esquisito. Que palavra esquisita. Essa palavra esquisita são aquelas palavras que vocês vão pegar primeiro e traduzir. E depois vocês vão ver que o texto vai se encaixando de forma mais adequada. Então, vocês vão fazer as atividades 1, 2 e 3 para mim lá na página 16. E o Challenge Yourself, que são algumas atividades de vestibulares que trazem um enfoque maior aqui no uso das Real Conditionals, ok? Então, façam para mim essas atividades para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. E eu também gostaria de solicitar a vocês que fizessem da mesma forma que vocês fizeram anteriormente. Após terem feito esta correção, vocês vão deixar um comentário para mim. Fiz as correções e não tive dúvidas. E aquele aluno que teve alguma dúvida na correção de algum exercício, por favor, você vai escrever para mim. Fiz a correção e tive dúvida no exercício, vamos supor, tive dúvida no exercício 4 da página 14. Eu encontrarei uma forma de explicar melhor para vocês, ok? Então, por hoje é só. Beijos e até a próxima!